Pode compartilhar. Compartilhar meu slide. Uhum. Tá. Bom, o título do trabalho, né, é Valorização da Vida entre Estudantes do Ensino Fundamental 2, de uma escola pública do Distrito Federal. Tá, Clarice, fica à vontade, tá? Vocês estão vendo o slide? Feliz. Sim. Então, primeiro eu vou dar uma breve explicação sobre o slide, porque como não é didática a minha apresentação, é para contar um projeto presencial que a gente fez numa escola, então não se preocupe que eu não vou ficar passando slide, eu vou falar e eu só coloquei slide só para colocar umas fotos, tá? Que eu achei interessante. Então, o título, boa tarde, gente, prazer estar com vocês, muito legal o nosso seminário. E no nosso trabalho aqui, foi um projeto de valorização da vida, numa escola de ensino fundamental 2 aqui do Distrito Federal, e participaram também comigo a Lucilene, que está presente aqui, inclusive, a Adriana, o Felipe e a Ingrid. E tudo começou quando uma professora da escola do Distrito Federal procurou o DF, porque lá em outubro, novembro, no final do ano passado, 2021, estava aquele período que as aulas tinham voltado, mas opcional, só ia quem o pai queria ainda, né? Então, as escolas estavam com poucos alunos, cada turma com 6, e a gente interviu lá com as turmas de pré-adolescente e adolescente, mais ou menos, tá? E essa professora procurou o DF, dizendo que tinha percebido um aumento muito grande na ansiedade, na desesperança. Estava também tendo o Novembro Amarelo, pensando na prevenção de suicídio, que o alto índice, né, no mundo todo, e parece que um pouco aumentado todas as emoções na pandemia. Então, ela procurou a gente para que a gente pudesse fazer uma intervenção falando sobre suicídio. A gente se reuniu e juntos decidimos não abordar diretamente suicídio, mas valorização da vida, porque achamos que seria mais light, né, para a idade e talvez até mais efetivo também. Aí a gente planejou as atividades. Bom, a atividade 1 foi se apresentar, né, e dizer que a gente era estagiária estudante de psicologia, e a atividade 2 era dar um papel para o aluno, que ele recortasse em forma de coração e dentro colocasse pequenas coisas que ele gostava de fazer na vida. E quem queria abria esse coração e divulgava essas pequenas coisas que eles gostavam. E daí a gente abordava, discutia, refletia sobre essas pequenas coisas. E foi bem legal, eles se divertiram. Depois a gente passou para a atividade 3, que já era um papelzinho de seda, que a gente falava para eles amassarem. E depois de amassado, a gente perguntou para eles o que dava para fazer ainda com esse papel. E aí a gente teve uns resultados fofinhos, ganhamos vários presentes, barquinho, coração, chapéu, aviãozinho, eles se divertiram bastante, foi bem legal. E no final da atividade a gente colocou música para se despedir. Aí aqui eu confesso que a gente apanhou bastante, porque a gente pensava uma coisa e quando chegava lá não atingia por causa da idade, né? E porque não falava com eles, porque não era a realidade deles. E eu achei que a música aqui no final a gente já conseguiu acertar um pouquinho mais, foi essa felicidade que eu admiro bastante do Marcelo Genesi, que é bem bonitinha. Depois, se vocês quiserem ouvir, acabou sendo meu hino depois. E no finalzão, despedimos e entregamos essa cartilhazinha com vários atendimentos de psicólogo social que tem aqui no Distrito Federal, né? E a gente estruturou bem, mas a gente também pensou antes que seria muito bom a gente ficar muito aberto. E foi o que no final deu certo. Apesar dessa atividade toda, esse planejamento todo, no final, o que realmente eles queriam era falar livremente.
e ser escutados, né? E eu achei que como eles precisam falar, gente, é impressionante. Eles realmente estão muito ansiosos, muito sedentos de escuta, e a gente tomou muito cuidado para não fazer palestra, entregar nada pronto, e foi esse o sucesso, eu acho, entendeu? Isso que foi gratificante e foi sucesso. E realmente apareceu cada relato. Olha, se antes, no contexto pandêmico, né, que a gente viu as apresentações aí, a gente viu a dificuldade do que foi o ensino online, eu não sei, mas é igualmente ou até mais difícil a gente retornar, porque agora eles estão retornando com questões que já existiam, claro, mas eu acho que está assim, aflorou muito, ansiedade, desesperança. Muitos relataram medo de morrer e principalmente medo de perder os pais, né? Porque eu acho que foi divulgado muito que os idosos morrem, né? No começo. Acho que isso afetou muito eles, eles relataram muita dificuldade com isso, muita preocupação de ficarem sozinhos no mundo, né? Imagina isso com 6, 13 anos. Chegou a aparecer relato de tentativa de suicídio, de eles realmente estão precisando. E muitos falaram que querem falar, mas o professor não deixa, porque anda angustiado com a necessidade de passar o conteúdo que foi perdido, né? E aí conversamos também com os professores, com os coordenadores, e realmente eles tiveram a mesma fala, que eles estão muito ansiosos, muito adoecidos mesmo, preocupados com esse passar conteúdo que foi perdido na pandemia. Então, parece que não há uma congruência aí, né? De interesse e de necessidade. Professor precisando e sendo cobrado, lógico, por passar conteúdo, e os alunos com outras questões que são muito mais difíceis do que o conteúdo, né? Mas aí as atividades foram, eu achei bem legal, porque eles puderam refletir bastante sobre os medos, e a gente colocou muito a responsabilização, né, sobre a própria vida, pensar sobre o apego das pequenas coisas, não ficar pensando tanto no futuro, mas valorizar as coisas do dia a dia, do tipo um picolé, brincar com amigo, conversar com amigo, né? E, bom, e aí, de tudo isso, o que eu concluí é que se o psicólogo na escola antes era fundamental, hoje ele é mais importante ainda e de extrema urgência, né? E enquanto estudante de psicologia, eu já estou nessa luta aí, porque não só como estudante de psicologia, mas também como mãe. Acho que é fundamental essa participação. E agora eu estou aberta aí para quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Vamos deixar as perguntas, então, para depois, né? Aí nós vamos olhando o chat, ver se tem as perguntas, tá? Deixa eu descobrir aqui como é que eu tiro a minha apresentação agora. Lucilene, pode me ajudar? Como é que eu tiro a minha apresentação? Lá em cima no topo deve ter escrito cancelar, desativar, alguma coisa. Ou em inglês, se tiver em inglês, claro. Em inglês, vai ter como? Leave breakout. Lu, Clá, tem um botãozinho em vermelho, bem em cima, naquela barrinha de cima. Interromper, eu acho. Stop share. Se tivesse mais na cara, me mordia. Obrigada, gente. Muito obrigada, tá, Clarissa? E eu acabei não falando sobre as outras pessoas, né, que também trabalharam nesse projeto de vocês, que é a Luciane Barros, Adriana Rocha, Felipe Silva e Ingrid Neto. Tá, então nós vamos agora para as próximas apresentações e ao final nós vamos para as perguntas, tá?
Bom, o próximo, então, é manejo das tarefas escolares durante a pandemia, na perspectiva dos pais e ou responsáveis. É a Lucilene Barros, Clarissa Fernandes e Ingrid Neto. A Lucilene quer apresentar? Sim, À boa vontade, tarde. Lucilene. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Compartilhar a tela. Dá para ver a tela? Está vendo metade só. Isso, agora sim. Uhum. Então, nós tivemos como objetivo analisar as dificuldades e as estratégias utilizadas pelos pais e responsáveis para lidar com as questões educacionais dos filhos, né? Sobretudo no que tange ao manejo das tarefas escolares. Então, nossa pesquisa ela se deu no segundo semestre de 2021, né? Ainda em pandemia, né? E a gente buscou o quê? Verificar como que os pais e responsáveis estavam manejando aquela situação de ter crianças, né, de forma paralela a eles no trabalho, em acompanhamento escolar domiciliar, né? Então, assim, essa alteração da dinâmica familiar evidenciou de uma certa forma a falta de preparo dos pais, né? O preparo técnico, como o colega Guilherme ele colocou na apresentação dele, uma certa dificuldade didática até, para acompanhar as aulas e atividades escolares dos seus estudantes. A gente pensa que os dados vão servir para embasar intervenções no processo educativo, né, mediado pela internet, pelos pais e responsáveis que acompanham esses alunos. Né? A gente tem aqui, de uma certa forma, a questão da mediação, né? E você tem, de acordo com a teoria histórico-crítica, trazendo um pouquinho de Vygotsky para o nosso ambiente, uma coisa que eu adoro, né? E aí sim, a gente tem vários mediadores, né? E ele traz que o conhecimento é adquirido através das mediações. Então, assim, você tem o professor como um dos mediadores, o ambiente virtual de aprendizagem, né? A interação ali que acontece, ela que vai trazer a construção do conhecimento. Você tem os responsáveis e você tem o aluno naquele ambiente escolar. Então, assim, de uma certa forma, o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, né? Por Vygotsky. Então, assim, você tem autores que trazem, como Lima, traz a análise dos meios, né? Para você... Lene, só Oi. um pouquinho, desculpa, é que o seu som, ele vai e volta, tem horas que fica um pouquinho abafado e melhora. Parece que tem um movimento que você faz aí que melhora, não sei se está desconectando, alguma coisa assim. Pode ser, eu tirei o fone, melhorou? Sim, melhorou. Perfeito. Melhorou. Vou ajustar o volume aqui, aumentar um pouquinho. Ótimo. Pronto. Acho que Pronto. tá bom. Uhum. Então eu não sei em que parte se perdeu, mas a gente tem professor, ambiente virtual de aprendizagem, você tem o próprio computador também como mediador do conhecimento ali, né? Vários autores trazem essa questão para discussão, e é uma questão super importante, né? Porque um bom ambiente de aprendizado vai facilitar. O professor ele tem que ter didática para adaptar o conteúdo, e você tem um pai ali que chegou meio perdido na história, né? E onde ele vai fazer uma mediação de conhecimento sem ter embasamento teórico e muitas vezes atravessando toda a questão do conhecimento, né? Da internalização do conhecimento, porque a gente tem a zona de desenvolvimento real, onde o aluno se encontra, a próxima ou iminente, que é aquela zona em que a gente vai agir, que o ensino ele vai estar inserido ali, ele vai estar nesse momento, e é o potencial que é o que a gente quer alcançar, né? Então, de uma certa forma, nossa pesquisa ela foi quantitativa de comportamento, né?
ela tinha um termo de consentimento no início do formulário. O questionário foi estruturado por 27 itens, numa escala Likert de 5 pontos. O público-alvo foram os pais responsáveis por estudantes em ensino remoto na pandemia. Necessariamente havia essa necessidade, e o questionário ele foi divulgado e distribuído através do WhatsApp. Dentro dos dados da análise dos dados dos pais e responsáveis, a gente obteve uma média de idade de 40 anos, um predomínio do público feminino, né? 87% dos respondentes, e a graduação dos respondentes estava em graduação, o nível de escolaridade dos respondentes estava graduação e especialização prioritariamente. Então, e em relação aos estudantes, a gente obteve uma média de idade de 9 anos, praticamente 10 anos de idade, né? A maioria matriculada em escolas privadas, e a questão de sexo foi igual, perfeitamente igual, por incrível que pareça, né? E a maioria estava no ensino fundamental 1, seguido pelo ensino fundamental 2. Então, assim, nossa escala, ela apresentou indicadores satisfatórios de validade e confiabilidade, se agrupou em um fator, né, que foi necessidade de controle, né? A gente tinha perguntas do tipo: você deixa de fazer suas obrigações para acompanhar as atividades? Você costuma assistir a aula com um estudante? Você sente que a sua ajuda faz diferença, né? É indispensável? Acha que o estudante é incapaz de realizar as atividades sozinho? Você sente necessidade de corrigir as atividades antes de enviar? Você costuma comparar o desempenho do estudante com outros? Você se sente responsável pelo desempenho? Costuma comparar o desempenho com o seu desempenho com o desempenho de outros pais? Né? Costuma perder a paciência com o estudante enquanto acompanha a realização das tarefas propostas? E você poupa o estudante de fazer as atividades escolares sozinho? Nosso alfa de Cronbach foi um alfa bom, de 0,80. Né? A gente tem algumas considerações sobre a necessidade de controle, né, que a gente observou. Os nossos participantes, eles apresentaram um score moderado no fator necessidade de controle, com 2,84, né, que é uma necessidade moderada de controle, indicando que eles sentem a necessidade de controlar as tarefas, assistir às aulas, corrigir atividades, né? Então, assim, dentro do sexo feminino, a gente obteve um índice maior, né, de necessidade do que o masculino, com 2,89. Nas escolas públicas também, né, as mulheres apresentaram uma maior necessidade de controle das tarefas que os homens, e os pais de escola pública também apresentaram essa maior necessidade. Isso. Quanto à responsabilidade pelo desempenho escolar, mais da metade dos entrevistados, 55%, se sente responsável, frequentemente ou sempre, né? O NARD, no artigo sobre aulas remotas durante a pandemia, que ele analisa as dificuldades apresentadas pelos pais, ele traz que essa movimentação ela está voltada a uma nova maneira de ensinar e aprender, que pode influenciar as representações sociais desses pais e o modo de se lidar com uma nova realidade, né? E a gente tem 34,1% respondendo aquelas perguntas que sentia necessidade de controlar, de corrigir as atividades antes de enviar, enquanto 29% às vezes sentia essa necessidade de corrigir. Então, a gente tem grande parte dos estudantes chegando para os professores com uma tarefa que já passou por uma certa correção. E, assim, o que vai trazer a redução da possibilidade do professor realmente conhecer as dificuldades do aluno, né? De saber em que momento ele está precisando de ajuda, em que matéria, em que sentido,
né? E uma questão interessante para se investigar a posteriori é a insegurança desses pais em relação aos limites, né? Fica essa curiosidade. Então, assim, a gente traz as mulheres como maioria na prática de sempre da família ideal, né? Que é construída dentro do patriarcado, dentro dessa questão um pouco mais machista, e as questões sociais que são evidenciadas, né? E assim, o fato das escolas públicas apresentarem maior necessidade de controle pode trazer essa informação social, socioeconômica principalmente, né? E também tem o fator que que a escola pública aqui no DF, pelo menos em grande parte do país, ela demorou muito mais a iniciar com o processo de aulas remotas, né? Então a gente se questionou que várias questões podem ter entrado inserido nessa dinâmica, né? Que a gente pode investigar as relações entre a escola e os pais, né? Será que esses pais tiveram acesso ao corpo docente e à equipe pedagógica? Será que eles procuraram? Eles interagiram com os professores? Dúvidas foram sanadas por esses pais? Foi uma interação bem-sucedida? Houve indicação de acompanhamento psicológico nesse período? E eu acho que o principal, houve feedback das duas partes, né? A escola buscando os pais buscando a escola para ver se havia algum entrave na questão da mediação das aulas, né? Da questão das tarefas. E a gente traz como proposta de intervenção, né, buscar aproximar os pais responsáveis do corpo técnico da equipe pedagógica e professores da escola, né, buscar junto aos pais o processo de ensino e aprendizagem, as adaptações escolares, mais informação para ver onde existe falha, né, e a gente pensa num trabalho abrangente com estratégias coletivas e contínuas, além das individuais e pontuais, e foco no desenvolvimento humano e social. Obrigada e fico à disposição. Muito obrigada, Lucilene. Fantástico trabalho, né? Maravilhoso, assim. Nós temos ouvido só coisas muito boas aqui, né? Desde ontem, hoje com a primeira mesa, agora com vocês. Obrigada. Vamos prosseguir, então. O próximo trabalho, os desafios da educação semipresencial em contextos de pandemia. Gustavo Ramos. Fica à vontade, Gustavo. Não estamos te ouvindo, Gustavo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, tá. Meu computador está um pouquinho esquisito, por isso que é bom testar. Mas bom. Então, se agora estão me ouvindo, maravilha. Isso, pode ficar à vontade. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Gustavo. Muito bom estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho, dividir algumas experiências, trocar algumas ideias. E, antes de mais nada, só queria também colocar que, apesar do fórum estar acontecendo no Centro-Oeste, eu sou de São Paulo, que eu acho que é também interessante, porque a gente troca mais experiência ainda, né? Outras visões, outros lugares, eu para vocês e vocês para mim. CRP 06 aqui de São Paulo. E, bom, o meu trabalho é baseado numa experiência que eu tive dando aulas, certo? Então, só para explicar um pouco algumas coisas antes de falar dessa questão do semipresencial, eu acho que é interessante que vocês entendam o que eram essas aulas que eu ministrava, certo? Então, assim, eu trabalhei numa escola dando aulas de educação socioemocional. Eu dei aula para alunos do 6º ano até o 9º do fundamental e 1º e 2º do ensino médio. E, basicamente, eram 2 matérias com diferenças muito poucas entre elas. Essencialmente, eram a mesma disciplina. A única diferença é que no ensino médio,
essa disciplina assumiu o nome de Projeto de Vida, como parte do itinerário formativo proposto pela BNCC, que a escola adotou. E, na prática, grande diferença disso para a matéria, como eu ministrava ela para o ensino fundamental, é que o ensino médio tinha acesso a uma apostila, que era eu diria que era um complemento, não era exatamente uma guia, como é o caso das matérias mais tradicionais, como história, matemática, biologia, né? Na minha matéria, eu tinha muita liberdade para fazer o que eu achasse que devia ser feito, e eu até costumava pensar, e comentava isso às vezes, para algumas pessoas, que eu sentia que essa matéria era como uma extensão da orientação educacional dentro da sala de aula. Ao invés de o orientador estar ali na sala dele quietinho, eu estava ali agindo como professor, mas por ser psicólogo, estava sempre de olho nessas questões relacionadas à saúde mental, à educação. Então, como eu disse, essencialmente a matéria era a mesma, só mudava, obviamente, de acordo com o segmento, de acordo com a idade, a forma como as coisas eram abordadas ou o que era abordado, mas essencialmente era a mesma coisa. E nessas aulas eu gostava muito de discutir, de fazer rodas de conversa com os alunos sobre diversos temas que a psicologia muitas vezes acaba discutindo. Questões como as discriminações, os preconceitos, questões de gênero. Eu, particularmente, também tenho muito interesse pelas questões envolvendo a tecnologia e as relações sociais. Então, de uma maneira geral, a aula era sempre debater esse tipo de coisa e também usar de outros artifícios, como dinâmicas de grupo, né? Usar músicas, usar curta-metragens para, de alguma forma, tudo isso levar a alguma discussão. E isso eu trago de antes, porque, inclusive, a escola teve interesse em me contratar, porque, além de ser psicólogo, eu tenho uma relação com a arte bem forte. Eu sou músico, eu fiz alguns cursos de teatro, então eu resolvi trazer essa experiência para a sala de aula. Então, sempre procurando ali intercalar a relação entre a psicologia e a arte, em alguns momentos em que isso fosse cabido, certo? Inclusive, no meu mestrado, eu fiz bastante disso. Bom, mas basicamente era isso. Então, trabalhava as questões socioemocionais, as questões sociais, e aí veio a pandemia, em 2020. Em 2020 não teve muito mistério, por assim dizer, porque as aulas foram completamente online do começo ao fim do ano, praticamente, né? Porque a pandemia se instaurou em março, e desde que ela se instaurou até o fim de 2020, todas as aulas foram online. Ainda que, pelo menos aqui em São Paulo, algumas escolas tenham começado a tentar trazer o aluno de volta lá para setembro, na escola que eu estava, isso não aconteceu. Foi online do começo ao fim. Aí, em 2021, começou a se querer trazer o aluno de volta para a escola. Então, se instalou justamente essa modalidade semipresencial. O que significava? Uma parcela dos alunos estavam na escola, mas uma outra parcela continuava em casa, acompanhando simultaneamente as aulas. E, obviamente, como a gente pode imaginar, não foi uma situação tão fácil, tão simples de se solucionar. No começo, e inclusive vale esse detalhe, no começo eram bem poucos alunos que estavam na escola, mas ao longo do ano, gradualmente, eles foram voltando. Então, isso manteve a gente em constante evolução, em constante aprendizado, digo eu e os outros professores e todo o resto do pessoal que trabalhava, né? A coordenação, a orientação, porque uma coisa é você ter alguns poucos alunos alguns poucos alunos na escola e o resto em casa, outra coisa é meio a meio, outra coisa é praticamente todo mundo na escola. Então, todas essas variações, essas nuances, também faziam com que a gente tivesse que constantemente se readaptar e propor outras estratégias para ministrar as aulas e resolver possíveis conflitos, etc. Perdão. Então, por exemplo, uma coisa que a escola determinou, logo de cara, vale dizer, ó, eu não comentei, mas a escola era particular, tá?
uma coisa que foi determinada logo no começo é que os alunos que estavam na escola não poderiam ficar usando o computador ou celular durante a aula. Se isso acontecesse, o professor chamava a atenção dele, eventualmente podia sair da sala, coisas do tipo. Mas, por eu dar essa disciplina que era um pouquinho diferente, como eu expliquei para vocês, que funcionava de um jeito meio diferente, um pouco diferente das disciplinas mais tradicionais, que muitas vezes estão preocupadas em cumprir uma apostila rigorosamente, eles têm aquela preocupação com vestibular, coisas do tipo. Eu tinha maior liberdade, só que essa liberdade também, às vezes, atrapalhava, de certa forma, porque eu diria mais que era uma condição do tipo de disciplina que eu dava. Então, enquanto os outros professores prontamente cumpriam com essa exigência de não permitir que os alunos usassem o computador, eu enfrentava uma certa dificuldade disso, principalmente no começo, porque como eu fazia muita roda de conversa, dinâmica e afins, era muito imprático tentar fazer isso semipresencialmente. Por quê? Às vezes eu estava ali debatendo alguma coisa com uma turma, um aluno que está em casa fala alguma coisa que é interessante para que o pessoal que está na escola ouça também, e aí eu tinha que fazer esse trabalho de mediador, de falar o que o fulano falou, ou vice-versa. E isso acabava comendo muito da dinâmica do tempo da aula e atrapalhava o andamento dela. Então, eu também sempre antes consultando a coordenação, se eu podia fazer qualquer coisa, eu perguntei se eu não poderia, excepcionalmente na minha aula, pedir para que todo mundo acessasse a mesma chamada virtual, mesmo estando na escola. E aí disseram que tudo bem, eu expliquei o porquê e tal. E aí foi assim que aconteceu durante um bom tempo. Mas o problema, como a gente pode imaginar, né, porque às vezes alguns problemas trazem outros, algumas soluções trazem alguns outros problemas, foi que daí eu tinha que ficar mais de olho ainda para ver se o aluno realmente estava na chamada, não estava no TikTok, no Instagram, fazendo qualquer outra coisa que não tivesse nada a ver com a aula. Então, aquela coisa, você ganha de um lado, perde do outro, e a sensação é que a todo momento era mais ou menos assim que acontecia essa tentativa de resolver a questão. E aí eu acho que é até interessante, porque eu estou lembrando da fala do Guilherme e da Lohane na palestra que aconteceu agora há pouquinho, né, na outra sala, na primeira, porque eu vi muito do que eles falaram acontecendo comigo, com os meus colegas, aquela dificuldade de pensar em atividades que pudessem ser feitas especificamente para esse tipo de contexto, porque não é nem presencial, não é nem online, é um meio termo. Então você tem que pensar em meios termos para resolver a questão. E aí foi o que eu procurei fazer ao longo do tempo, conforme a gente vai entendendo melhor como é que a coisa funciona. E, por exemplo, até como a gente está fazendo agora, em alguns momentos eu criava mais de uma sala virtual para que alguma coisa fosse feita em uma sala e outra coisa fosse feita na outra, para depois todo mundo se juntar e dali a gente continuar o trabalho. Então, por exemplo, uma vez eu lembro que a gente estava discutindo o aborto numa turma de nono ano, porque eles mesmos propuseram, isso era bem legal, muitas vezes eles mesmos queriam debater alguns temas. Então eu propus que fosse criada uma sala só para se juntar quem era a favor, outra sala só para quem era contra. Ali eles ficavam juntando argumentos e depois a gente juntava todo mundo numa mesma sala de novo. E assim foi indo a coisa. Assim como também quando eu fazia algumas dinâmicas de grupo, eu também fazia esse tipo de proposta, criando outras salas para que determinadas atividades fossem feitas em alguns grupos para depois juntar esses grupos. E, enfim, foi um aprendizado constante e eu acho que é interessante para compartilhar com vocês, porque, na verdade, foi uma coisa que, como eu já disse, constantemente a gente tinha que tentar novas soluções, como até foi dito agora há pouco, o professor tem sempre que estar criando, está sempre tendo que pensar em novas formas de resolver as questões. E
Eu acho que, só para finalizar, uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu acho que é interessante, que às vezes a gente confunde ou não sabe direito, é que esse ensino semipresencial é diferente do ensino híbrido. Por quê? O ensino semipresencial foi basicamente isso que eu comentei com vocês. A gente está dividindo o mesmo espaço, ao mesmo tempo, algumas pessoas presencialmente e outras online. Se a gente estivesse fazendo esse evento dessa forma, ele poderia estar sendo transmitido em alguma sala própria para isso, um auditório. Algumas pessoas vendo e outras não, ali presencialmente. Enquanto que o ensino híbrido é um pouco diferente. O ensino híbrido tem mais a ver com a gente propor para os diferentes grupos diferentes atividades que tenham a ver com o próprio lugar em que eles estão ocupando. E foi uma coisa que eu comecei a fazer mais para o finzinho do ano, até porque, como cada vez mais tinha aluno na escola e poucos deles ainda estavam em casa, foi uma necessidade que eu senti. Então, às vezes, eu estava fazendo uma atividade com a turma inteira, praticamente, enquanto para alguns poucos eu propunha uma outra coisa para que eles não se sentissem deslocados, já que também era uma preocupação que eu tinha, já que a tendência natural é a gente dar mais atenção a quem está interagindo mais com a gente. E, às vezes, isso é uma coisa que não tem muito como a gente evitar. E eu acho que vale comentar aqui, apesar de não ter sido as aulas que eu dava nem nada, a referência para comparação das aulas que os professores de educação física faziam, porque eles faziam muito desse ensino híbrido, até por conta da própria matéria que eles ministravam. Enquanto eles estavam ali com os alunos na quadra, jogando bola, por exemplo, eles propunham para os alunos que estavam em casa que fizessem umas abdominais, fizessem um polichinelo, alguma sequência de exercícios de acordo com o ambiente em que eles estavam. Então, ao mesmo tempo que se tinha uma coisa acontecendo em casa, outra totalmente diferente acontecia na escola, e tudo bem, porque era adaptado para cada um dos ambientes, cada uma das necessidades e possibilidades que aqueles alunos tinham. Então, é isso, certo? Eu queria só trazer aqui para compartilhar com vocês e agradeço bastante o espaço. Se depois alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar, fique à vontade. Obrigado, Muito gente. obrigada, Gustavo. Muito bom, né? Experiência excelente, né? De professor de psicologia. Fantástico, tá? Você tem formação em licenciatura? Não, mas eu Licenciatura em tenho um psicologia? mestrado. Não, então, é porque é bem bacana, assim, né? Também dentro das licenciaturas, conhecer esse trabalho, né? Que você desenvolveu aí. Excelente, muito bom. Obrigado. Então, quem quiser perguntar, podem ir deixando as perguntas aí no chat, que depois a gente fala um pouco mais. Bom, próximo. Procrastinação acadêmica entre universitários durante a pandemia do Covid-19. É a Luísa Castro, Anderson Galante e Ingrid Neto. Oi, boa noite, tudo bem? Boa Tá dando para me ouvir noite. legal? Estou ouvindo, Luísa. Ai, que bom. Tive uns probleminhas técnicos aqui com o computador, mas acho que agora foi. Agora aqui está tudo tranquilo, tá? Fique à vontade. Então, bom, como vou tentar compartilhar aqui a apresentação. Tá legal? Isso, agora sim, agora ficou em tela cheia. Uhum. Bom, então, primeiramente, boa noite. Eu sou a Luísa, fiz esse resumo, né, junto ao Anderson, somos acadêmicos em psicologia, e a professora Ingrid, né, nos orientou. A gente focou, perdão, até não consegui assistir a apresentação do Gustavo, mas a gente focou num público comparado aos dois primeiros trabalhos apresentados nessa sala, um pouco diferente, né? A gente focou nos estudantes universitários, e aí a gente está falando da graduação e as formações posteriores, né? E o nosso objetivo era abordar a procrastinação acadêmica entre esses estudantes durante a pandemia de Covid-19. Bom, para começar, a gente traz aqui o delineamento do construto que a gente trouxe, né, que é a procrastinação, e a gente entende
por pesquisas que fizemos, que a procrastinação ela consiste num adiamento voluntário, ou seja, ela não envolve imprevisto, né? É um adiamento voluntário que é realizado ou no início, ou no andamento, no decorrer, ou no fim, para encerrar uma ação ou uma tomada de decisão, né? E aí, normalmente, esse tipo de adiamento ele gera consequências negativas. E aí é importante destacar que, às vezes, essas consequências negativas, elas estão relacionadas até a um sentimento negativo, por exemplo, um sentimento de culpa, né? Bom, ressaltamos aqui que a gente está falando de um contexto de pandemia de Covid-19 entre esses estudantes, então a gente está falando de um modelo de ensino remoto síncrono, né? Inclusive, isso foi uma das questões que a gente colocou, informando ao nosso público-alvo na hora da coleta de dados que a gente gostaria que participassem os estudantes que continuaram seus estudos, né? Alguns, infelizmente, tiveram que interromper, enfim. E nesse contexto, a gente lembra que o desempenho acadêmico hoje ele é, vamos dizer, mensurado muito prioritariamente pelas atividades relacionadas ao calendário letivo, né? Que são, enfim, provas, as atividades que geram algum tipo de nota, vamos dizer assim, né? Bom, para fazer esse estudo, né, a gente utilizou um formulário online como instrumento para coleta de dados. A gente divulgou nas redes sociais esse questionário, a gente utilizou o Google Forms. A gente ressaltou que a participação dos estudantes, né, acadêmicos era voluntária, inclusive a qualquer momento da pesquisa eles poderiam simplesmente não terminar de preencher, né, os itens. Ressaltamos que a intenção era a gente focar no contexto dos estudantes acadêmicos, e a amostra que a gente utilizou foi por conveniência mesmo, enfim, a acessibilidade por estarmos nesse contexto também acadêmico, né? O áudio está legal, só para confirmar? Obrigada. Bom, enfim, nesse instrumento, a gente colocou alguns itens sobre procrastinação acadêmica, ou seja, a gente criou itens a respeito de uma possível distração durante as atividades, um sentimento de culpa por não ter estudado o suficiente para determinada prova. A gente fez cerca de 10 a 15 itens, todos relacionados à procrastinação e a esse sentimento que a gente colocou ali como consequência, né, um sentimento negativo, enfim, esse tipo de situação. E a gente utilizou uma escala de concordância, ou seja, para cada um desses itens, por exemplo, me sinto mal por o tempo todo estar me distraindo durante as atividades. E aí eles puderam dizer se concordavam ou discordavam, a gente utilizou 4 pontos, desde discordo totalmente, até discordo parcialmente, concordo parcialmente, concordo totalmente, para a gente ter um viés mais para um lado ou para o outro, né? E aí a gente finalizou com questões sociodemográficas, que a intenção era que a gente observasse se existia alguma peculiaridade em algum determinado grupo acadêmico com relação à procrastinação. Bom, a gente conseguiu uma amostra de 245 estudantes. A média de idade deles era de 30 anos, e a gente conseguiu uma amostra, assim, 85% dessa amostra foi do próprio DF, né, que era o contexto onde o grupo que realizou essa coleta de dados para a disciplina acadêmica estava inserido, né? Enfim, os resultados, né, vamos falar sobre eles. A gente identificou que a gente tem scores moderados, né, de procrastinação acadêmica propriamente dita. A gente trouxe aqui a média, né, e aí a gente vê que ela se aproxima mais de um nível de concordância parcial aos itens, né, que estão reforçando a procrastinação. Só que o interessante é que a gente observou que os scores relacionados ao sentimento de culpa eram maiores ainda. Se a gente olhar a média ali, o pessoal está se sentindo mais culpado até do que efetivamente procrastinando, adiando tarefas, né? Foi o que a gente conseguiu observar dentro dessa amostra, né? A professora Ingrid, ela fez uma análise
estatística, utilizando um software para isso, né, e identificou que havia uma correlação positiva entre esses dois fatores, que é o adiamento voluntário e outro, o sentimento de culpa relacionado a esse adiamento, né? E aí a gente encontrou esse resultado aí. Bom, e diante desse cenário, né, a gente achou importante trazer aqui, e aí eu acho que a gente acaba conversando também com os outros grupos, não só acadêmicos, né, no ambiente escolar, que se refere a essa questão da instrumentalização dos estudantes para que eles consigam gerir, né, fazer a gestão do tempo deles e a autorregulação emocional, e aí vem à tona essa questão do sentimento de culpa, às vezes está mais elevado até do que a procrastinação propriamente dita, né, como uma das possíveis propostas, né, de intervenção para uma situação mais confortável, vamos dizer assim, né, dos estudantes, e aí também da questão, a gente tentar fazer a promoção, né, promover a saúde mental, e aí a gente fala de ambiente, espaços de escuta, e eu vou retornar ao primeiro trabalho que foi apresentado pela Clarissa, né, a questão os estudantes precisam falar, eles estão sedentos por escuta, né, e aí, de repente, esses espaços de escuta, não só para estudantes não da graduação, mas assim, estudantes mais, vamos dizer, mais avançados na faixa etária até, né, estão precisando, né, desses espaços de escuta para compartilhar seus sentimentos, suas experiências, né, e de repente isso vai auxiliar na promoção dessa saúde mental, né. Bom, só para finalizar, a gente utilizou como referência, né, para um artigo da Gabriela, né, que fala sobre a procrastinação acadêmica especificamente. Então, a gente utilizou esse artigo como base para a gente definir, delinear direitinho o que a gente está falando, né, quando a gente fala procrastinação acadêmica e quais seriam os itens que a gente poderia criar a partir desse delineamento. Bom, foi super rapidinho, né? Esses aqui são os contatos dos membros do grupo e, enfim, a gente vai ter esse momento de debate aqui, mas se surgir qualquer necessidade de qualquer esclarecimento, a gente está à disposição. Por fim, agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês essas informações. Que ótimo. Muito obrigada, Luísa. Eu que agradeço. Eu fiquei, né, anotei alguns pontos aqui e, assim, como nada é por acaso, né, eu vejo que a Luísa trouxe, né, o trabalho dela fechou com tudo que vocês trouxeram antes, né, o que a Clarissa trouxe, que a Lucilene trouxe, o Gustavo, e aí a Luísa fecha, né, porque, assim, todos vocês falaram sobre essa questão da escuta, né, desde o início. Então, o quanto os estudantes, os pais, os professores, todas as pessoas, eles estão precisando falar, né? E isso está muito claro, né? A gente percebe isso dentro da universidade, os alunos, né, precisando falar. Então, assim, muito bacana porque, né, houve aqui algo, né, assim, um entrelaçar, né? Um entrelaçar dos trabalhos de vocês. Que, assim, fantásticos trabalhos, né? Muito obrigada mesmo por essa apresentação, né? Muito bom poder participar desse momento aqui com vocês. Será que nós temos perguntas? Parece que no chat não. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Querem mandar alguma coisa aqui no chat? Entre vocês, querem compartilhar algo mais ou perguntar? Fica à vontade, Clarissa. Tá baixinho o seu microfone, seu som. Como o Gustavo vem de São Paulo, isso, né? Aí talvez seria legal ele falar assim também, se ele também percebeu angústia, porque eu prestei bastante atenção na fala dele e eu acho que eu não... Porque o que me angustiou foi a angústia deles, entendeu? Como eles vieram assim e agarraram a gente, né, Lu? A Lucilene também participou desse projeto comigo. Eles literalmente agarraram a gente, assim, falando até fisicamente, abraçava, pegava. E aí eu queria saber se lá em São Paulo também está
e eu sou mãe também, eu vejo que os meus meninos também contam cada história da escola deles. Não que não existisse antes, Sim. mas agora está mais sensível. E aí eu queria saber se aí em São Paulo também se está sentindo isso, essa galerinha muito ansiosa. Ah, sim, com certeza. Eu acho que isso é generalizado, até como estava sendo dito ontem, das questões que às vezes parece que é só num estado, só numa cidade, mas a gente percebe que são coisas gerais, seja aqui ou na China, ou enfim. Sim. Então, mas vamos focar no Brasil, né? Mas sim, tinha bastante disso, inclusive também fazendo outros paralelos, aquilo que foi dito também agora há pouco sobre a dificuldade da interação, da comunicação, da relação social dos alunos, em especial na fase de maior desenvolvimento, ficou muito claro, porque os meus alunos mais novos pareciam totalmente à parte disso, cada um fazia o que bem queria naquele começo, conforme foram voltando, principalmente os que estavam mais tempo em casa, enquanto que os do ensino médio, em geral, não, em geral eles estavam mais tranquilos, ou pelo menos se tinha alguma questão, acho que traziam daquela forma um pouco mais adolescente, justamente. Então, às vezes, ficava mais quietinho, não necessariamente interagia muito. Enquanto que os mais novos era aquela zorra, aquela coisa que você tem que tentar administrar, porque cada um sente que pode fazer o que bem quiser e não vê muito o limite, vamos colocar assim, de uma forma bem superficial. E, claro, isso tudo derivado dessas questões, dessas angústias. Alguns alunos, inclusive, sentiam bem mais isso, tanto que alguns nem chegaram a voltar, apesar de praticamente todo mundo ter voltado no finzinho do ano. Alguns a gente percebeu que desenvolveu alguma questão emocional que ficou um pouco mais delicada. Por exemplo, um aluno meu, ele, pelo que eu entendi, ele chegou a desenvolver algum tipo de transtorno de pânico. Então, ele simplesmente não ligava a câmera, ele não queria aparecer e chegava ao ponto de ele, sempre que tinha que fazer prova, e ele estava em casa, a exigência da escola para esses casos era que o aluno ligasse a câmera para que pelo menos a gente pudesse acompanhar e ver que ele estava ali de fato. Ele ficava tão ansioso, esse aluno, que ligavam a câmera na casa dele, mas ele ficava lá no fundo fazendo a prova. Então a gente via ele de costas, de longe, para vocês terem noção do quanto isso afetou as emoções dele. Então, uma questão realmente complicada, que eu acredito que brotou em tudo que é lugar. Tá bom. Alguém mais quer falar, perguntar? Colaborar, compartilhar? Nós temos percebido aqui, né, em Campo Grande, que as escolas, que nós temos convênios com as escolas para os estágios, e eles estão assim, ó, tá brotando escola de todo lado, né, procurando essa parceria, querendo esse cuidado, né, com alunos, com professores, né, assim, pedindo que eles precisam muito desse auxílio, desse apoio com professores e alunos. Então, assim, a gente percebe mesmo, né, que ficou todo mundo muito mexido. E na universidade também, nós vamos fazer agora uma semana de palestras, nós vamos fazer vivências, né? Falei, nada de palestra, de ninguém ficar falando nada, né? Vamos fazer vivências com eles, porque eles estão precisando mesmo desse cuidado, né? Dessa escuta. Então, assim, nossa, foi maravilhoso participar aqui com vocês, né? Tantas ideias aí, eu estou aqui pensando um monte de coisas. Muito bom. Querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta também para o Gustavo. Uhum. A gente reparou que, para além do aprendizado, a questão do retorno às atividades mais presenciais trouxe a violência para o nosso contexto, né? E tem sido bastante destacada aqui em Brasília, pelo menos, essa questão dessa dificuldade de interação social, né? Eu não sei se por lá também tem algum comportamento semelhante, porque principalmente na escola a gente tem visto bastante aqui em Brasília. Gustavo?
Eu não entendi o finzinho do que você disse. Ah, tá. Não. Sobre essa questão, se vocês têm visualizado em São Paulo essa questão de violência dentro da escola também, nesse retorno. Bom, como eu disse, eu estava num contexto de escola privada e acho que é sempre bom a gente perceber as diferenças derivadas disso. E sim, num primeiro momento pareceu que isso ebuliu um pouco, principalmente de novo nos mais novos, pelo menos da maneira mais descarada. O bullying mais velado, aquela coisa que é mais característico do ensino médio. Eu, pelo menos, não notei se teve algum aumento, assim, digamos. Apesar de que ele continuava existindo de uma forma ou de outra. Mas ficou mais evidente, mais fácil de perceber nos alunos mais novos. De um bater no outro, brigarem, discutirem, um querer falar mais alto que o outro, coisas do tipo. Uhum. Acho que derivado disso, dessa falta de convivência, principalmente sentida por quem é mais novo. A gente também notou na escola, durante as ações, que havia uma constância de bullying. Assim, vários relatos de bullying. E, assim, e as crianças precisando conversar sobre, e a dificuldade de interação, bullying, aí entra essa questão da parte social, né? Que acabou ficando uma lacuna. A gente tem um período de lacuna sobre isso. Uhum. Essa retomada, eu acho que é preciso pensar nisso também, para a gente trabalhar melhor as retomadas. Assim. Uhum. Sim. Ótimo. Algo mais, gente? Eu queria colocar assim também que, Ah, ouvindo, né, os colegas falarem, eu vejo também uma certa, fazer uma crítica a nós mesmos, né? Eu acho que a gente ainda é muito tímido em ficar muito no nosso consultório, na nossa sentadinho ali, né? Ganha bem e é confortável. E como a gente pode fazer muito mais, né? Indo para uma instituição, para uma escola. Esse caso de agora, de Brasília, de um menino que foi descoberto, que estava planejando um massacre numa escola particular. Aí eu não consigo não trazer, né, para a gente pensar quanto a gente poderia fazer, né, saindo do fechadinho para ir para a instituição, não só a escola, como todas as coisas, como a gente pode atingir muito mais gente. sim, com certeza. Algo mais? Deixa eu ver aqui. A Karine me fez uma pergunta. Ah, Eu só repliquei porque eu quero entender o que ela quis dizer com educar socialmente. tá. Mas, enquanto isso, enquanto ela vai digitando, aproveito para responder a segunda parte. Então, na verdade, quando eu comecei a dar essas aulas, eu não tinha referência nenhuma por parte da própria escola. Foi meio que se vira aí. Então, é bom e ruim ao mesmo tempo, porque eu tive total liberdade para determinar como seriam e o que seria abordado nas aulas. Aí eu acabei enveredando para esse lado mais psicológico, em especial da psicologia social, que é de onde eu venho, meu mestrado é em psicologia social, sempre até fazendo paralelo com a Lucilene, com a Clarissa, procurando trazer as questões da sociedade para o indivíduo e vice-versa, porque às vezes uma coisa que o cara sente não é só ele que sente, mais pessoas sentem igual e tem algum motivo para que isso aconteça, para que as relações sejam feitas de uma forma ou de outra. Mas é isso, em questão de material, eu só comecei a ter alguma referência no ensino médio porque virou um itinerário formativo da EBNCC, porque senão eu acredito que também eu continuaria não tendo nenhuma referência
vinda da própria escola, institucionalmente falando. Mas a gente vai se virando, vai indo atrás de material, e as coordenações também me ajudavam muito, chegavam a compartilhar alguma coisa ou outra que encontrasse, então sempre foi dessa forma contínua o trabalho. Então, bom. Ah, tá. Pode abrir o microfone, Karine, pode falar. Vocês me escutam? Sim. Sim. Ah, eu não vou abrir imagem, porque eu não estou Pode abrir, Karine, quero te ver. não estou apropriada, professora. Tá igual aluno. Hoje eu vim aqui para o pesqueiro e aí a gente estava escutando, então também não apropriada. Eu fiz essa pergunta, Gustavo, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Porque, na verdade, eu vou reformular, né? A minha pergunta é se você acredita que a gente pode educar socioemocionalmente esse aluno, né? Eu vou colocar o contexto todo. Por que eu faço essa pergunta? Eu terminei o mestrado agora e a minha pesquisa do mestrado foi sobre competências socioemocionais dos professores. Então, eu fiz uma pesquisa no YouTube sobre como que é a característica desses treinamentos de competência socioemocional dos professores durante a pandemia. E aí a gente tem, assim, enfim, né? Eu iniciei uma pesquisa achando que isso seria uma possibilidade de inclusão do psicólogo dentro da escola, e terminei minha pesquisa entendendo tanto que as entidades filantrópicas estão entrando dentro do setor educacional, principalmente das políticas públicas, com o objetivo de educar algo através de treinamento mesmo, e não de momentos de escuta, de reflexão, e de dar voz a isso tudo. Igual, por exemplo, o professor tem que ter aberto para o novo, ou tem que ter resiliência, mas vamos entender qual o contexto político também, né, e as questões, por exemplo, de remuneração do professor de escola pública, como que ele potencializa. Estou perguntando isso no sentido de entender mais ou menos como que foi esse perfil de material, porque me chamou muita atenção. Qual que é o perfil de material utilizado e se você, dentro da sua prática, né, porque eu só vi ali nas formações, mas dentro da sua prática, o que você achou disso? Se isso é uma abertura realmente de pequenos trabalhos ou desses trabalhos em grupos que o psicólogo pode estar atuando dentro da educação. É isso, muito obrigada e parabéns. Ótimo. Muito bom, Karine. Legal, legal. Bom, eu vou começar só puxando o rabo da questão da apostila, só para fechar com essa perguntinha a mais que você fez, para depois dar continuidade a essa questão do socioemocional. Eu achei o material muito bom mesmo. Não é porque está gravando, não, é porque eu realmente achei bem legal. E realmente você vê que foi feito por psicólogos, por gente que sabe do que está falando. Então, ele era uma apostila dividida em capítulos, bem como eu já fazia minhas aulas mesmo, em que cada capítulo é focado em um determinado tema. Então, por exemplo, se eu não me engano, o primeiro era sobre autoconhecimento, o segundo era sobre relações interpessoais, eu lembro que tinha um sobre família, e dentro de cada um tinham vários subcapítulos com diversas referências, reportagens, vídeos e algumas questões para que o aluno respondesse, para que o professor aplicasse essas questões. Enfim, era um material muito bom, muito legal. Agora, a questão do socioemocional para o professor, eu acho que é possível, mas a gente também sabe que não é tão simples, porque eu lembro de uma vez ou outra em que na própria escola ocorreu uma tentativa de fazer isso, muito professor tinha resistência, não queria entender muito o lado do aluno, estava mais preocupado com essa questão de, não sei, de repente achar que se o aluno não está indo bem, é só o problema dele, pronto, acabou, sendo que a gente sabe que não é tão simples assim, a coisa é um pouco mais complexa. Mas eu acho que, ao longo do tempo, isso pode ser instalado, sim, e é uma questão de cada vez mais integrar o professor entendendo esse lado dele, de que não é só passar uma matéria e pronto, acabou. Não, é também essa questão
emocional, socioemocional, que na verdade a gente sabe que muito antes de a gente estar discutindo isso já aparece. Não à toa que às vezes o aluno vê no professor, que às vezes a princípio não tem nada a ver com essa questão socioemocional, entre aspas, vê nele alguém para se espelhar, vê nele alguém que ele pode confiar, contar alguma coisa que esteja acontecendo, se ele está se sentindo mal em relação a alguma coisa. E a gente percebe isso na escola quando questões banais aparecem e mostram que a relação do professor com o aluno é boa e, consequentemente, outras coisas são possíveis a partir daí. Mas não é uma coisa tão simples, eu diria. Mas é possível. Que ótimo. Algo mais? Acho que no chat não tem mais nada, né? Alguém viu alguma coisa que eu não vi? Não, né? Imagina. Tudo certo, então? Gente, quero agradecer muito vocês, tá? Por esse momento, por compartilhar as experiências de vocês, né? Os projetos, as pesquisas, as atuações, tá? Assim, foi excelente, muito bom mesmo. Muito obrigada e vamos continuar aí, que tem mais ainda hoje, né? E amanhã pela manhã, tá? Agora acho que a gente volta para aquela sala, né? Acho que sim. Tem que parar a gravação, vou parar a gravação, tá? Só um pouquinho, cadê? Isso, pessoal. A gente tem 10